Bom dia, boa tarde, senhores. Tudo bem? Sempre é um prazer muito grande estar na presença de vocês. Vocês são muito especiais, então a aula sempre tem que ser especiais. As aulas devem ser sempre especiais. A gente tinha errado o português aqui. Então vamos lá. Hoje eu separei um tópico muito legal, muito interessante, que são os danos. Na aula passada nós trabalhamos com a questão da análise espectral, né, das vibrações, né? Mostrei para vocês algumas aplicações e hoje eu vou trabalhar diretamente com um tópico bastante interessante, que são os danos, as falhas, por que acontece isso, quais são os principais fatores que provocam, que ocasionam isso. Tá demais hoje, ó. Falar devagar, não estou atropelando palavras. Tá? Vamos lá. Então, tópicos da aula de hoje: origem dos danos, as falhas na fabricação, instalação imprópria, manutenção realizada que não seja própria, análise e as características dos defeitos. Então aqui eu vou abordar alguns estudos de caso e vamos, como eu posso dizer, eu vou interligar, tá demais hoje, hein? Eu estou errando muita palavra. Interligar o que? Elementos de máquinas com manutenção, ok? Dito isso, esses são os pontos de pauta para a aula de hoje. Vamos lá. O que são danos? São danos. Gente, o que vocês entendem de dano? Tá aqui. São erros. São erros. São não conformidades. Que pode ser de especificação ou de projeto. O que é isso, Marcos Renato? Por exemplo, aquela máquina, ela tem alguns elementos de fixação. Tem arruelas, parafusos, pinos e etc. Aí, o que acontece? Na hora de o fabricante, ou quem vai fazer o projeto, ao invés de colocar o parafuso M12, coloca o parafuso M10. Naquele furo lá, onde era para ser feito o quê? Uma fixação. Aí o que acontece? Colocou o M10, que é um diâmetro de 10 milímetros, né? Ao invés de ser o quê? De 12 milímetros. O que vai acontecer aí? Vai provocar um dano, uma falha? Então, erro o quê? De especificação. De quem tá projetando aquilo ali, ok? Então, e esse dano vai gerar o quê? Uma trinca, uma falha, um acidente. Pode ser também. Ok? Aí ele continua aqui, ó. A máquina, os componentes, eles não vão corresponder o que às necessidades, obviamente, porque existem erros. Os erros provocam isso. Aí ele continua. Nesse caso, estarão nos seguintes fatores. O que estarão com os seguintes desses fatores aqui? Os problemas. Pode ser o quê? Que pode provocar esse dano? Por exemplo, não está atendendo ao serviço. E como ele vai se manifestar isso? Por meio do quê? As rotações acima do necessário ou abaixo do necessário. Eu posso falar o quê? Dos materiais. O material está iniciando uma trinca, está vibrando muito mais do que deveria ser, ok? Por exemplo, aqui que vocês estão observando aqui, ó, eu tenho um eixo perfilado e tenho mais uma peça. E aqui eu tenho um elemento rolante. Então observe que tem uma folga aqui, ó. Era para estar certinho. Era para estar girando certinho. Vamos supor que isso aqui seja um rolamento. Isso aqui era para estar perfeitamente encaixado. Mas o que vocês estão vendo aqui? Um desalinhamento. E esse desalinhamento ele é provocado por quê? Por um erro. E esse erro pode gerar o quê? Uma falha. E é por isso que alguns equipamentos, algumas máquinas, como eu posso dizer, dispositivos eletrônicos ou mecânicos e etc. Eles passam por ensaios de materiais, justamente ensaios mecânicos, justamente para o quê?
para ver se aquela máquina, aquilo que está sendo analisado, está atendendo às necessidades. Então, lá na frente, quem for fazer engenharia, vocês vão estudar essa disciplina, que são ensaios de materiais ou ensaios mecânicos. Aí vocês vão entender o que é um ensaio. Já estudaram? Muito bem, ótimo, melhor ainda. Então eu posso falar com vocês tranquilamente sobre isso. Então, os ensaios de dureza, os ensaios de tração, os ensaios de impacto, os ensaios de... São vários ensaios que existem. Então, eles garantem que aquele produto, aquele equipamento, aquilo que vai ser vendido, ele está atendendo, ok? Justamente para minimizar o que? O erro que pode provocar o que? Um dano. Ou vocês acham que esse celular que vocês estão na mão de vocês aqui, ele não passa por um ensaio de impacto? Ou vocês acham que esses fabricantes não pegam esse celular aqui e jogam lá numa máquina de ensaio deles para ver o impacto? Então, tudo isso é para prever o que? Os erros, ok? Outro problema que pode provocar erros também são os tratamentos térmicos. Já que vocês, ô Senhor Jesus, já que vocês estão estudando materiais, vocês já estudaram o que é tratamento térmico, não é isso? E o que é um tratamento térmico? Fala, pô. Exatamente, ó, falou toda tímida assim, mano. Pô, tá, é isso mesmo. Então, tratamento onde eu levo o material a uma certa temperatura controlada e deixo lá repousando. E depois resfrio controladamente. Aí eu vou melhorar o quê? A dureza, a resistência, a tenacidade, a plasticidade, todas as propriedades mecânicas, ok? Então, os tratamentos térmicos são importantes também para minimizar erros. Aqui, ó, vocês estão vendo, por exemplo, aqui eu tenho um elemento de fixação, que é um parafuso, né? E dois elementos que ele está, duas placas ou chapas que ele está fixando. Então, o que acontece? Por exemplo, se o torque que está sendo aplicado não for o torque especificado no padrão de serviço que deve ser para aquela máquina, o que pode acontecer aí? Uma vibração, pode espanar o parafuso e pode provocar o quê? Uma falha. E é por isso que nas empresas de montagem existem um cargo chamado inspetor de qualidade, que é o cara que ele vai ver, por exemplo, se tem um parafuso, ele vai medir o torque em cada um desses parafusos aí. Então, para ver se está realmente em conformidade com aquilo que o padrão de serviço do projeto da empresa diz que tem que ser. Por isso que é importante. Ufa! Vocês estão me entendendo, gente? Ó, tá gravado. Volta, aí volta na velocidade 1.5. Show de bola. Vamos aqui para o Tito. Tito sempre está presente. Eles estão sempre presentes nas minhas aulas. Lá vem o Tito. Tito, será que? É o Ananias. Vamos lá. Não, o Tito não tá aqui não, é outro modo. Aposentaram o Tito, né? Operação imprópria, como sobrecarga e manutenção imprópria. Aliás, manutenção imprópria é o caso deste motor que está com o eixo travado por falta de lubrificação do rolamento. Por fim, as máquinas podem falhar se houver erro de projeto ou especificação. A análise dos danos e defeitos de uma peça é essencial para se prevenir um problema futuro e também para aumentar a segurança do usuário ou do operador. Mas não basta examinar só a peça.
É preciso checar as condições gerais da máquina, as circunstâncias em que ocorreu a falha, o tempo de uso do equipamento. Em resumo, é preciso conhecer o histórico da máquina. É por isso que as indústrias mantêm documentado um histórico da manutenção de todo. Circunstâncias em que ocorreu a falha, o tempo de uso do equipamento. Em resumo, é preciso conhecer o histórico da máquina. É por isso que as indústrias mantêm documentado um histórico da manutenção de todos os equipamentos. Após a análise do Show de bola. É importante a documentação. E aí entra a manutenção preditiva, preventiva. Precisa aqui das ordens de serviços de vocês, futuros. Não sei se vocês querem trabalhar na manutenção. Vocês vão ter que fazer toda essa logística aí, toda essa gestão para poder identificar e resolver problemas. Vamos lá. Ó, vamos falar de algumas falhas aqui, senhores. Ó. Eita. Ó, falha de fabricação. Vamos lá. A máquina. Vamos lá. Com esse problema, ela não foi montada corretamente. Vamos lá. Nessa situação pode ocorrer o aparecimento de trincas, inclusões, concentração de tensões, contatos com interferências imperfeitos, folgas exageradas ou pequenas, empenamento, exposição à corrosão, a outro tipo de tensão e etc. Então, beleza. Nesse tipo de falha, está relacionado ao que? A montagem e como ela foi realizada. Aí, ó, primeiro ponto que pode se destacar aqui, o aparecimento de trinca. Gente, trinca é uma descontinuidade no material. Em inglês ela se chama o quê? Crack. Então observa que é uma trinca transversal aqui, ó. Aqui a trinca. Pode aparecer o que? Inclusões. O que são inclusões? Vai lá, engenheiro, técnicos, os melhores de Manaus. O que seriam inclusões? Sem vergonha, pode falar à vontade. Inclusão. Pensa numa inclusão. O que é algo incluso? Tá. O que é algo incluso dentro de um material? É algo dentro do material, né? Algo desconhecido. Entendeu? Algo desconhecido. Pode ser o quê? Impurezas desconhecidas dentro do material que vai mudar o quê? As propriedades, não é isso? Temos também, pode acontecer concentração de tensão, excesso de tensões de cisalhamento, de esmagamento, de tração, compressão. Os cambal, tensões de Van Mises, os cambal. Então isso pode provocar o quê? Uma crack, uma falha. Crack. Contatos imperfeitos, não é isso? Desalinhamento, eu posso falar. Desalinhamento, folga. Tudo isso pode provocar o quê? Uma crack. Alright? Podem copiar se quiser. No amor.
Observa aqui a interpretação de texto, gente. Ó, essa máquina ela não foi montada corretamente, muito por causa dos materiais, dos componentes que são colocados lá, ok? Porque na fabricação desses elementos eu tenho problemas aqui, ó, na fabricação. Posso prosseguir? Não? Sim ou não, gente? Então vou dar mais. Defeito, defeito não. O próxima causa de danos e falhas é o desalinhamento, gente. Observe aqui, eu tenho uma bomba centrífuga, e aqui eu tenho uma base de um motor. E esse desalinhamento ele pode provocar o quê? Cracks, as falhas, os danos. Ok? Ó, e quais são os fatores para esse desalinhamento? Copia aí, ó. Fundação é a base. Devido à base aqui, ó, a fundação onde vai ser instalado. A base. A vibração. Obviamente, se está vibrando muito, o que pode acontecer? Um desalinhamento, né? Excesso de carga, trincas, corrosão. Tá aqui a concentração de tensão. Corrosão. Vocês sabem o que seria uma corrosão? O que seria uma corrosão assim? Beleza, a gente está vendo que a corrosão é um negócio vermelho aqui. Tá ótimo, mas aí, o que seria esse negócio vermelho? Peraí, um fala, vai. Primeiro o rapaz, qual é o teu nome? Pedro. Pedro, é? Pedro, primeiro Pedro ali. É degradação da peça, devido a não, devido a... Ei, cadê? Não tem vergonha não. Foi tu que falou? Sai aqui. Ei, dívidas. Só depois. Ó. Presta atenção. A oxidação é a degradação da peça devido à oxidação. O que seria a oxidação? O que seria a oxidação? Não. Oxidação é oxigênio? Não. Vai ligar com o é a oxidação? É a água? É uma reação química, muito bem. O que acontece? Vamos viajar aqui, ó. Veja, o ar atmosférico, ele tem o quê? Ele tem ar seco e vapor d'água. O ar seco é nitrogênio e gás nitrogênio e gás oxigênio. E vapor d'água é água, que nós chamamos de umidade. Está muito úmido, está pouco úmido, não é isso? Esse oxigênio, ele entra em contato com quem? Com a liga ferrosa.
E essa liga, esse contato que esse oxigênio tem com a liga ferrosa vai criar uma reação de óxido-redução. Lá na química, vocês estudam, né? Aquelas reações de redox, né? Não é redox que chama? Para calcular o óxido, não sei o quê. Aquele negócio todo complicado lá. Então, essa reação de oxido-redução vai provocar uma perda de elétrons. E essa perda de elétrons vai gerar esse laranja, essa cor que nós chamamos de material oxidável. Só que existem vários tipos de oxidação dentro dessa reação, que são lá vai eu misturar a disciplina, mas agora, que são essas aqui que vocês estão vendo. Tá vendo essas aqui, ó? Cheio de pontinho. Tá vendo aqui um monte de pontinho? Olha a mãozinha aqui, ó. São as oxidações por PITs. PITs. P-I-T-S. PITs. Não é PIX, não. É PITs. Tem também as de frestas. E tem um monte de oxidação. Beleza? Então, isso é importante. Agora copia aqui. A instalação pode provocar tudo isso. Muito bem. Vou gravar aqui. Fundação é a base elástica. Agora eu vou botar no... que pode originar as falhas, os danos, são também a manutenção própria, a manutenção que não é eficiente, a manutenção com desleixo, a manutenção preguiçosa. Ok? Então vamos lá. Sujeira. Cadê a lubrificação? Cadê a inspeção de rota de lubrificação? Lubrificação errada, com insumos errados. Lubrificante não adequado, falta de aperto, ou seja, o desleixo.
Vamos lá. Outro tipo de causa para os danos são o quê? A operação imprópria, né? Aí, o que eu posso levar em consideração essa operação imprópria? Ó, sobrecarga, choques e vibração. Que podem, ó, sobrecarga é o excesso de carga, né? Choques, muitos choques, impacto. E vibração, que pode romper, né? Senhor, já falei, quando é assim, cria um grupo no WhatsApp, conversa. Ou se quiser sair de sala, saia, mas não atrapalha. É até melhor, pelo menos eu não chamo atenção. Vamos lá, trata-se do quê? Da sobrecarga, choque e vibrações. Espera lá, vou dar um pause aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá. Então, essa operação, ela pode o quê? Provocar choque, vibração. E lembra que nós estudamos na aula passada sobre vibração? Lembra dos espectros da manutenção preditiva? Isso pode ser monitorado. Principalmente a questão da falha. Ok? Então, observa aqui, ó, que essas vibrações, esses espectros vibratórios, eles podem o quê? Ser monitorados. E a partir daí, eu posso o quê? Provocar ou melhorar, ou melhor, eu posso inibir qualquer tipo de problema. Então anota aí que tem que anotar, principalmente aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo. Aí já entra na manutenção que na manutenção preditiva, assim, ó, a manutenção ela vai fazer o que? A observação do progresso do dano. Até o que? Substituir a peça no momento certo. No momento certo. Aí isso lembra de quê? Da manutenção o quê? Manutenção o quê? Preditiva. Manutenção preditiva. Aí que lembra, né?
quando eu for fazer análise de manutenção preditiva aqui, coloco o sensor. Esse sensor ele vai, lembra? Vai ser o que? Velocidade, aceleração, posição em função do tempo. Aí transforma no domínio o que? Das amplitudes pela frequência. Aí vai me dar o que? O espectro, né? Aí cada defeito ele vai ter o que? Um formato aqui, ó. E esse formato ele vai me indicar o que tem que ser feito. Lembra da aula que nós fizemos lá? Vamos lá. Tem gente copiando ainda. Ó, uma das medidas é o que? Instalação de molas. O que as molas vão fazer? Elas vão dissipar o que? Energia, né? Lembra da aula passada? É uma mola com uma borracha que tem aí. Aí vai... É o vibra-stop. Aí ele vai dissipar energia. Justamente para não acontecer um colapso aí. É justamente para não acontecer um colapso. Então, quando vocês forem trabalhar lá na Honda, lá, se Deus quiser, vocês vão entrar lá. Aí vocês vão me pagar aquele milkshake de ovo maltine. Tô esperando. Aqui, geladinho aqui pra mim. Da aula com milkshake. Ó, vocês vão ver quando vocês entrarem na sala de máquinas lá. Calma, no início, o estagiário sofre um pouco. Botar no pulo. O que vocês vão fazer inicialmente? Ó. Ó. Pega. Observa. Então ele vai diminuir essa vibração aqui. É uma borracha com mola. Já mostrei isso também aqui, ó. Lá no outro slide, né? Que
essa operação imprópria, essa operação imprópria da máquina, que vai gerar danos, eu posso melhorar, eu posso realizar melhorias para poder evitar isso aí, um colapso total. E como é que é feita essa análise de defeito? Vamos lá. O que acontece? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o Tito para falar aqui. Não, o Tito precisa falar. Vou botar o Tito aqui para falar. Vou botar o Tito. Aí, ó, Tito. Aí, ó, Tito. cara. Tito tá descolado hoje. O Tito tá descolado hoje, ó. Tá sem a fardinha dele, tá todo garotão, Tito. Seu motor tá zero, mas seu pneu, hein? Essa é parte vital do carro. Sem ele, você não consegue usar o equipamento. Mas pelo menos essa falha aqui é simples. Mas nem sempre é tão simples assim. Por isso é muito bom a gente fazer a análise das falhas das máquinas. E esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula você vai conhecer a origem dos danos em máquinas, vai ver como eles são analisados e as características gerais dos defeitos, e conhecer os cuidados a serem tomados com o conserto de componentes mecânicos. Então vamos nessa que a teleaula está começando agora. Temos um problema aqui. Eu acho que alguma peça se danificou. E a causa pode ter sido má instalação, falta de manutenção, operação imprópria, falha de projeto ou de fabricação. Sim, porque toda falha mecânica se origina de uma dessas causas. Falha de fabricação, como folgas exageradas ou insuficientes. Instalação imprópria, que provoca desalinhamento de eixos. Operação imprópria, como sobrecarga. E manutenção imprópria. Aliás, manutenção imprópria é o caso deste motor, que está com o eixo travado por falta de lubrificação do rolamento. Por fim, as máquinas podem falhar se houver erro de projeto ou especificação. Análise dos... Daqui, agora vamos falar de análise. Depois eu volto lá pro Tito. Nossa, como é que eu vou deixar o Tito fora da minha aula? O Tito, ele é o cara, mano. O Tito, o Ananias, o Caio, são todos... A análise, como é que é feita a análise de defeito? Vamos lá. A análise de danos e defeitos das peças, dos equipamentos, etc. Primeira coisa, eu tenho que apurar por que falhou. Faz esse fluxograma aí. Apurar. Por que eu tenho que apurar? Eu tenho que conhecer primeiro, para poder tomar alguma atitude. Beleza? Aí depois depois de apurar, eu tenho que alertar o dono da máquina, o operador, quem está atuando naquele equipamento. Então, alertar o usuário a respeito do que pode ocorrer se ela tiver em não conformidade. Se ela tiver o quê? Em não conformidade. Então tem que alertar. E depois disso sou um médico, eu vou criar um diagnóstico. Eu vou dizer o que tem que ser feito. Ok? O que tem que ser feito? Se eu diagnosticar o defeito, determinar a sua localização e decidir sobre a necessidade de desmontagem da máquina. Essas são as análises. Copiem aí. Se eu fosse vocês, anotava só isso aqui, ó. Apurar a razão da falha, ok? Para eliminar o que está acontecendo. Depois eu vou alertar o dono da máquina, ok? Alertar o usuário a respeito do que pode acontecer. Ó, tipo assim, ó, estou alertando. Se você não tiver esse caminho errado, vai dar ruim. E depois, diagnosticar. Então, anotem aí, principalmente a parte do fluxograma.
vamos ver aqui, ó. Vamos ver o título aqui rapidinho de novo. Minuto 2.20. Ou do operador. Mas não basta examinar só a peça. É preciso checar as condições gerais da máquina, as circunstâncias em que ocorreu a falha, o tempo de uso do equipamento. Em resumo, é preciso conhecer o histórico da máquina. É por isso que as indústrias mantêm documentado um histórico da manutenção de todos os equipamentos. Após a análise do defeito na peça e do histórico da máquina, o diagnóstico é feito e deve-se decidir sobre a necessidade da desmontagem da máquina, que só acontece quando é inevitável. A desmontagem do conjunto ela é cara e demorada. Mas dessa vez não teve jeito, né, Chico? Não teve jeito mesmo. Por causa de uma engrenagem mal ajustada no conjunto, aconteceu o desprendimento de limalha, Que se espalhou pelo circuito interno de lubrificação. Uhum. Esse é um caso típico de necessidade de desmontagem do conjunto. Exatamente. Dá uma olhada aqui, ó. As peças devem ser colocadas na bancada interligadas na posição de funcionamento. Essas peças devem ser catalogadas e etiquetadas. Claro, não dá para faltar ou sobrar peças na montagem. E a limpeza deve ser feita apenas na fase do exame final, para que não se destruam vestígios das causas dos defeitos. Beleza. Agora é o seguinte, vamos falar dos principais defeitos aqui, ó. Principais danos e defeitos. Primeiro são os intensificadores de tensão. O que são isso? São os chamados cantos vivos. Esses são os intensificadores de tensão. Marcos, o que é canto vivo? É a quina. Ó, aqui, ó. São intensificadores de tensão. Ok? Ó, onde os danos ficam, se encontram aonde? Nos intensificadores de tensão. São chamados de cantos vivos. Então aí é o local onde pode acontecer o quê? Uma falha, um problema. Então o que se deve fazer num projeto? É interessante eliminar cantos vivos, né? Por isso que observa que se usa muito esse tipo de chaveta aqui, ó, com essas saliências aqui, justamente para eliminar quem? Os cantos vivos. Ok? E é perigoso também. Só que é o seguinte, eliminar os cantos vivos, ok, mas essa curvatura que se for eliminar esses cantos assim, é necessário, ó, eliminando esses cantos vivos, ela ficaria mais ou menos assim a peça, ó. Ok? Com essa saliência. Só que ela não pode ser esse arredondamento ser muito robusto. Porque o excesso de curvamento também pode ser o quê? Um local onde há concentração de tensão. Ok? Entendeu? Eu não posso aumentar muito o curvamento. Porque vai ser um lugar de concentração de tensão. Porque vai gerar tipo como se fosse canto vivo. Já vou te mostrar no próximo slide. É isso mesmo. Sei não. Tá procurando aí, né? Quantos anos o Tito tem? Caio tá vivo? Deixa eu ver a foto dele. Tá velhinho já o Caio.
Esse é o Caio? Que nada, é ele não, rapaz. Não é ele não, esse é aquele ator da Globo, pô. Não é não. Não é, rapaz. Deixa eu ver aqui. Caio. Não, esse aqui é ator da Globo, pô. Esse aqui é. É aquele Caio Blob, não, Blatt, não, Blot. Não é ele não. Já? Posso prosseguir? Ó, olha, espia. Ei. Ei, Tito. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. O excesso de curvatura também ele pode provocar um local de concentração de tensão, pô. O excesso de curvatura. Porque aqui, ó, vai ter um alto grau de contato também. Tá entendendo? É que nem o colega falou, tu vai dobrar, né? Você vai dobrar também. Vamos lá. Por outro lado, vamos ver o que ele fala. Se os cantos forem excessivamente suaves, ele pode ser prejudicial. Trata-se do excesso de raio de uma peça em contato com a outra. Por exemplo, aí está dando um exemplo aí. Um canto desse eixo aqui, ó, com... Isso aqui é um rolamento. Isso aqui é como se fosse um eixo com um rolamento aí. E pode gerar o que? Uma trinca. Pode gerar uma trinca. Beleza? Vambora. Ó, vou botar aqui o Tito falando. A causa dos intensificadores de tensão estiver num erro Do exame final, apenas na fase do exame final. de peça, em geral, estão nos chamados intensificadores de tensão. Se a causa dos intensificadores de tensão estiver num erro de projeto, então um dos pontos críticos a ser examinado é a forma da peça. O erro mais frequente é a ocorrência de cantos vivos. Com cantos vivos, as linhas de tensão podem se romper facilmente. Já a condição de outros componentes depende do cuidado com que trabalhamos com eles. Os cabos de aço, por exemplo. A primeira coisa a ser evitada no manuseio dos cabos de aço é qualquer tipo de atrito ou nó que diminui. Beleza, eu vou falar de cabo de aço agora. Ó, o cabo de aço. O cabo é um elemento de transmissão, não é isso? É um elemento de transmissão. Olha os cabos aqui, ó. Então ele está na nossa vida, o cabo. Os cabos estão na nossa vida. Os cabos estão na nossa vida, beleza? Ó, vamos lá. Tá aqui os cabos, estão vendo aqui, ó. Essa parte que fica no centro, nós chamamos de alma. E cada volta dela aqui nós chamamos de perna. Isso aqui é o arame do cabo. Aí o que ele fala aqui, ó. Os cabos de aço, ao serem instalados, não devem apresentar o que? Nó. Nenhum tipo de nó, obviamente, né? Aí ele continua. Nem pode ser atritado. Deixa eu ver aqui, ó. O que os cabos podem apresentar de defeitos? Anota isso aqui. Rompimento, gaiola de passarinho, amassamento, quebra de fios externos e ondulações. Anote isso aqui. Vamos lá. Quais são os defeitos do cabo de aço? Rompimento, gaiola de passarinho, amassamento, quebras de fios externos e ondulações. De novo, rompimento, gaiola de passarinho, amassamento, quebras de fios externos e ondulações. Esses são os defeitos que podem aparecer no cabo de aço. Aí nós vamos falar de cada um deles aqui. Por que ele é importante, ó? Ei, os elevadores estão cheios de cabo de aço. Elevador. Só que assim, quando quebra, se rompe o elevador, o que vai acontecer se rompe o cabo do elevador? O que vai acontecer? Não, ele tem um ele possui um dispositivo de travamento, que ele vai travar, certo?
Aí vai ficar preso lá em cima. E a pessoa, mano, tudo assim. Sério. Uma vez eu fiquei preso lá no. Deixa eu botar no mudo aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus. O que seria o rompimento? É óbvio, né? O que é romper o aço? Romper, né? Tá aqui, ó. Rompimento. Isso é romper o aço. Aí, ó. Tipo isso aqui, ó. Esperou o contato velho, né? Ó, isso é a gaiola de passarinho. Isso aqui é a gaiola de passarinho. Já viu o cabo desse jeito assim? É a gaiola de passarinho. Por que acontece isso? A nível de tensão, pô. Ela tem que estar tracionado o cabo. Quando diminui, o que vai acontecer? Lembra da deformação plástica aqui? Esticou, aí na hora de tirar a tensão, ele tende a retornar, só que ele vai ter uma deformação residual. E essa deformação residual vai gerar o quê? Uma gaiola de passarinho. Como eliminar isso? Aumentando a tensão, pô, adequada, controlada, para evitar esse tipo de problema, que é a gaiola de passarinho. Tem também o amassamento. O que é amassar alguém? Ó, na verdade, esse tipo de problema acontece mais na hora de operar. É operacional esse problema, principalmente na hora de guardar ele, fazer o enrolamento certo. Ó, aí ele fala, o problema é evitado manter o cabo esticado na forma que ele tem um enrolamento que perfeito. Na hora de enrolar, ele tem que fazer isso. Em fio né? Tem muito isso, em fio de microfone, essas coisas aí, fica tudo embolado. E também temos as quebras de fios externos, né? Aí está relacionado o quê? A corrosão, pô. A degradação do material vai corroendo, aí ele tende ao quê? A romper. Ok? Os fios externos. Falta de feijão, é? Beleza? Até que horas vai? Não dá tempo. Dá tempo. Beleza. Aí deve ser eliminada a corrosão aqui, ó.
Como é que eu evito isso aí, esses cabos de fios externos? Lubrificação. Lubrificação. Geralmente a lubrificação não é com graxa não, é sólida, por meio da... Ai, meu Deus do céu, lembra, de grafita. Grafita. Não vou afirmar se é grafita. Posso estar esquecendo, tem um outro nome aí. Lubrificante sólido. É a grafita mesmo. Vamos lá, depois eu vejo aqui. Beleza. Acho que é grafita, não tô lembrando direito não. Vamos lá com o Tito, rapidinho. Olha, lembrei. Vamos lá. Em geral, estão nos chamados intensificadores de tensão. Se a causa dos intensificadores de tensão estiver num erro de projeto, então um dos pontos críticos a ser examinado é a forma da peça. O erro mais frequente é a ocorrência de cantos vivos. Com canto no manuseio dos cabos de aço é qualquer tipo de atrito ou nó que diminuem sua vida útil. Quando em serviço, os cabos de aço podem apresentar defeitos como amassamento, gaiola de passarinho, rompimento, quebra de fios externos, ondulações. Cada um desses defeitos tem uma causa específica. A quebra dos fios externos, por exemplo, acontece devido à corrosão, à abrasão desuniforme ou quando o diâmetro da polia é muito pequeno. Outro defeito é o chamado gaiola de passarinho. Gaiola de passarinho é o tipo de defeito que acontece quando uma grande tensão é aliviada instantaneamente. A causa desse defeito está na operação do equipamento e pode ser evitada com o treinamento do operador. Cabo rompido é outro problema que pode acontecer. A causa geralmente é o excesso de carga. E, finalmente, o problema pode estar na ondulação, que ocorre devido à fixação inadequada. A ondulação pode acontecer o deslizamento de uma ou mais pernas. Ajuste também é muito importante com relação às chavetas. Chavetas são usadas para fixar elementos... Ondulação. Essa é a ondulação que ele estava falando. E também temos... Vamos entrar nas chavetas aqui. Chavetas nós já trabalhamos ontem, né? Que é o elemento de fixação barra transmissão, né? Vimos os tipos de chavetas ontem. Tranquilaço. Essa é uma chaveta tipo... paralela. Sei que vocês estavam com vergonha, mas vocês sabiam, né? Vocês sabiam porque só me vergonha. É o tipo paralela. Muito bem. Dinâmico, gosto dessa transição. Ó, observa que lembra que eu mostrei esse motor travado ontem? Esse redor travado? Observa aqui, ó, as concentrações de tensão acontecem aqui, ó, dos cantos vivos. Dos cantos vivos. Esses cantos vivos podem provocar tensões de cisalhamento. Vocês lembram o que é uma tensão de cisalhamento? O que é? O que é uma tensão de cisalhamento? É assim, né? É uma força paralela à área, né? Então essas forças paralelas às áreas, elas vão cisalhar. Beleza? Então pode provocar um rompimento. E as concentrações de tensão, ó, onde está vermelho. Onde está vermelho. Onde está vermelho. Alright? Observa que vai ter um giro, vai girar, né? Vai provocar um torque aí, quando estiver girando. Molas. Molas são elementos... Falamos de mola ontem? Aço mola, né? Aço mola, aí falamos sobre isso. A mola é um elemento também que pode ter algum tipo de dano também. Vamos lá. Ó,
algumas molas aí que vocês estão vendo. Nós ainda vamos trabalhar esse elemento, né? Que é a mola. Ok? O que pode provocar dano numa mola? O que pode ver? Quebra. Depois vocês olham com calma aí. Depois vocês anotam com calma. Vou passar o slide. Quebra devido à torção, flexão, flambagem. Você sabe o que é flambagem? O que é flambagem? Flambagem é isso aqui, ó. Vamos supor que ela tá aqui essa superfície. Quando eu aplico uma carga, ele vai ter um deslocamento nesse sentido aqui, ó, vertical. Ó. Então isso é flambar. Isso aqui é flexão, ó. Flexão é isso aqui. Curvamento perpendicular. E flambagem é a variação no sentido vertical aqui, ó. Não no horizontal. Amolecimento, então são alguns problemas aí que podem acontecer. Aí eu vou deixar para vocês lerem isso aqui, vamos evitar na casa de vocês. E vamos ver aqui mais uma vez o título. O título ele sempre está presente na minha aula. Vamos falar com o Tito. E aí, Tito, o que tu tem para falar da mola pra gente aí? Esse aqui são as molas. As molas têm especificações diferentes dependendo do tipo de trabalho e carga que devem suportar. Quando ocorre uma quebra, a causa é o excesso de flexão ou torção. Para diminuir o problema, um encosto deve ser colocado no fim do curso previsto da mola. Outro dano nas molas, causado pelo abuso de esforço, esse aqui, ó, a flambagem. A flambagem ocorre em molas helicoidais longas por falta de guias. Acontece mais ou menos isso, se os esquadros de apoio não são adequados. A mola enverga no sentido lateral. Por isso, é recomendável o uso de guias, interno ou externo. Guias que devem ser devidamente lubrificadas, Caio. Será que é esse o problema com as molas do meu carro, tio? É, Caio, o problema dessa mola aqui não é flambagem, não. É amolecimento. Mas como é que foi acontecer isso, tio? Bom, pode ter sido um superaquecimento do ambiente ou um excesso de esforço de flexão. Ah, já sei, ó. Pô, Caio... Deve estar bem velhinho hoje, né? O cimento eles devem estar bem feinhos já, né? 2 sacos de cimento? Tá querendo dizer que eu submeti a mola a uma sobrecarga, é isso? É, né? Sobrecarga. Quer dizer que a mola está sendo submetida a um esforço além daquele que foi previsto. Essa é a principal causa de quebras e deformações. Depois, não adianta nada querer consertar a mola esticando, por exemplo. O único caso onde é possível o conserto de molas é quando há a quebra das pontas, e assim mesmo, só nos casos de molas muito pesadas. Quando uma mola como essa quebra nas pontas, a gente faz o conserto soldando com um eletrodo rico em cromo. Beleza, vamos parar aqui. E exercício para finalizar? Vamos lá, qual é a letra? Tá tranquilaço, né? Só olhando aí. Os erros de especificação, falhas de letra A, danos. Próxima. É um exemplo de intensificador de tensão. Ai. Letra. Gente, isso aqui. Vou botar no muro aqui. Pode-se evitar o surgimento. Vamos lá. Pode-se evitar o surgimento de gaiola de passarinho, um cabo. Gaiola de passarinho, letra D. Já é.
beleza. Ele tem que estar tracionado. Aí deixa aqui. Tá bom, vou confiar na tua palavra do título, né? Mas também, o treinamento, se ele tá treinado, ele vai saber usar a atenção adequada. Né? Vou marcar 2 aqui. Dito isso, vamos finalizar a aula de hoje.